pessoal, eu estou começando agora mais uma aula de matemática. Nós vamos estar vendo aí os valores absolutos e valor relativo. Então vamos começar aqui a partir do conceito, né, do que seria valor absoluto de um algarismo. Gente, algarismo é a mesma coisa que número. Quando vocês ouvirem falar em algarismo, eu estou querendo dizer números, tá bom? Então vamos aqui. O valor absoluto de um algarismo não está associado à posição em que ele se encontra no número, isto é, não depende da posição que ele ocupa, pois representa sua própria quantidade. Aí nós temos aqui um exemplo, né? Exemplo 1, o número 1563. Então, o algarismo 5 possui valor absoluto 5, como o algarismo 6 possui valor absoluto 6, ou seja, o valor absoluto ele é o próprio número em si, tá? Por exemplo, o valor absoluto de 3 é 3, de 6 é 6, de 5 é 5, de 1 é 1. Independente do local onde ele é colocado, a posição que ele tá? Se eu mudar o 3 de posição, tipo assim, por exemplo, se eu botar 30 e 6, 5, 3.615. Então, nós temos aqui os mesmos números, porém o valor absoluto é o mesmo. O valor absoluto do 5 é 5, do 1 é 1, do 6 é 6 e do 3 é 3. E o maior valor absoluto é o maior valor do número mesmo em si, que no caso aqui é o 6. Qual é o número que tem maior valor absoluto aqui? Mas o 6, tá bom? É o número 84, o algarismo 8 possui valor absoluto 8 e o algarismo 4 possui valor absoluto 4, certo? Então, nós vamos agora para o valor relativo. Com esse algarismo, podemos apresentar qualquer quantidade. O valor relativo de um algarismo dependerá da posição em que ele se encontra, ou seja, da sua ordem. Por esse motivo, o valor relativo é chamado também de valor posicional, ou seja, dependendo da posição do número, o valor que ele tem, ele vai estar aí mudando. Nós temos aqui um exemplo, né? O exemplo 3, o número 1563, que é o mesmo que a gente viu anteriormente, como valor absoluto. Então, observe que o algarismo 5 é a terceira ordem, aqui, ó. Primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem. Então, aqui nós temos 4 números, então nós temos 4 ordens. O valor relativo ele vai depender da ordem em que o número se encontra, tá bom? Então, como o 5 ele é a terceira ordem, então a terceira ordem é a ordem das centenas, o 5 ele terá o valor relativo posicional de 500, porque é a ordem das centenas. Já o algarismo 6 ocupa a ordem da dezena, que no caso é a segunda ordem. Então, o valor dele vai ser 60. Se eu pegar esses números e mudar de lugar, eu também vou estar mudando o valor deles. Por exemplo, aqui está 1563, eu vou botar aqui, fazer que nem aquele outro, 3.615. Então, já aqui, no caso o 5, que nesse outro aqui, ó, que valia 500, o valor posicional dele seria 500, que ele era a terceira ordem que eu tenho aqui agora é o 6, então o 6 ele vai estar valendo 600, que no caso aqui o 6 seria 60, então, porque aqui ele é a segunda ordem, no caso aqui ele é a terceira ordem, que no caso é a ordem das centenas, aqui, ó. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar, tá? Então, o valor absoluto é o próprio número, ele não muda, e o valor relativo ele vai depender do valor posicional que o número ocupa, tá? Então, eu coloquei aqui o número 3.615 para a gente ver quem é valor relativo e quem é o valor absoluto aqui. Então, o valor, como o 5, ele ocupa a primeira posição, é a posição das unidades. Então, o valor relativo de 5 é 5. E o valor absoluto de 5 também vai ser 5, certo? Porque não muda o absoluto. Então, ele ocupa a ordem da dezena. Então, aqui ele vai ser, o valor relativo dele é 10. Hoje e eu o vou valor nessa absoluto do 1
vai ser 1, tá? O 6 ocupa a ordem das centenas, então o valor relativo do 6 vai ser 600. E o valor absoluto vai ser o próprio 6. O 3 aqui, ele está ocupando a unidade de milhar, então vai ser 3.000. 3.000. E o valor absoluto, 3. Então aqui nós temos aqui 3.610, que no caso 600 e, eu botei o 10 aqui, 5, 615, então vai lá, 3.000 mais 600 mais 10 mais 5, 3.615, ok? Então, nós vamos agora, tá vendo, como é que a gente lê e escreve um número natural, tá? Então, pra gente fazer isso, nós vamos começar aqui, nós temos aqui. O sistema de numeração decimal, os números são lidos ou escritos mais facilmente quando separamos os algarismos em grupos de 3. Começando pela direita, isso porque a cada 3 ordens forma uma classe, certo? Aí nós temos aqui esse número, né, 100 milhões, 100 bilhões, 283 milhões, 104.640. Aqui nós temos quantas ordens? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 ordens e 4 classes, certo? Então, a primeira classe que nós temos aqui são das unidades, unidades simples. A segunda classe são dos milhares. A terceira classe dos milhões e a quarta classe dos bilhões, certo? Então, quando a gente vai escrever o número, nós vamos observar aqui quantos algarismos nós temos para a gente poder estar fazendo isso aqui, esse quadro valor de lugar. Então, aqui, eu tenho esse número aqui, que é bem grande, então quando eu for colocar ele, eu vou colocar começando daqui, ó, 0, 4, 6, 4, 0, 1. A gente vai colocando conforme a classe, ó. Das unidades simples eu coloquei aqui, as unidades simples são 640, eu botei aqui. Das de milhares, nós temos aqui, ó, que é a segunda classe. No caso, 104. Eu sempre coloco da direita para a esquerda, para não errar. Dos milhões, nós temos aqui 283. E dos bilhões, nós temos apenas o 6, tá? Então, ficou 6 bilhões, 283 milhões, 104.640, tá? Então, é assim que a gente escreve esse número, tá? 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Nós temos um outro número aqui, né? São 5 milhões, 254. Por que eu sei que são milhões? Porque eu contei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a sétima ordem, ela já é a ordem dos milhões, tá certo? Que a cada 3 ordens ele muda também de classe. Então, vamos lá. As unidades simples, né? 254, eu botei assim, ó. 4, 5, 2, 0, 0, 0, 5. Então, aqui eu não tenho nenhum na classe dos milhares, né? Então, vai ficar 5 milhões. Aqui tem 0 unidade, 0 unidade, 0 dezena, 0 centena e 254. Aí, o quadro de ordens, que no caso isso aqui, ele nos ajuda a ler, escrever, compor e decompor os números assim. Então, 640, nós temos aqui, ó, esse mesmo número aqui, 6 milhões, tá? 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Aí eu peguei aqui, ó, 640, botei aqui o valor relativo, 600 mais 40, que é a primeira classe. A segunda classe são dos milhares, então eu botei aqui, ó, 100 mil mais 4 mil, que ficou 104 mil. Aí nós temos aqui, são dos milhões, né? Então, 200 milhões mais
80 milhões mais 3 milhões. Nós temos aqui 283 milhões. E na classe dos bilhões nós temos apenas o 6, né? 6 bilhões. São 6 bilhões, 283 milhões, 104.640, certo? Aí, por extenso, lemos ou escrevemos por extenso 6 bilhões, 283 milhões, 104.640. Então, é assim que a gente escreve esse número, certo? Aí, nós temos um outro número aqui. Nós temos aqui, ó, 6.000.